Rodrigo, por favor. Muito bom dia, presidente. Eu sou Rodrigo Rangel, do Platô BR. Presidente, eu pergunto se a química com o presidente Donald Trump ficou muito mais intensa no dia de ontem e em quanto tempo o senhor acredita que o tarifaço pode ser suspenso? Bom, e também ontem, ao falar de Jair Bolsonaro, o presidente Trump disse que gosta do ex-presidente e lamenta o que vem acontecendo com ele, mas no quadro geral a impressão é que ele já não está tão disposto a defender Bolsonaro como parecia lá atrás, quando da aplicação do tarifaço. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast nunca funcionou, estou pensando até mudar o nome, mas a Rádio Web Xixová está a todo vapor. Se você gosta da boa música dos anos 60, 70, 80, o famoso flashback, então digite aí no Google, digite aí no navegador Rádio Web Xixová, com 2x, Xixová, como está marcado aí, ó, Rádio Web Xixová. E o Google vai te jogar para o site da rádio. Ali você pega o teu celular e tem o QR Code e você instala o aplicativo da rádio, onde você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, pedir uma música e, se for o caso, pedir uma oração. E se Deus quiser ouvir a oração, ouve. Se não quiser, você vai continuar doente, tá bom? Esse é um tema que eu não falo aqui no meu canal. Mas hoje eu resolvi falar. Esperei aí uns 2, 3 dias do acontecimento para tocar nesse assunto. Eu vou dar a minha opinião hoje. Hoje eu vou dar a minha opinião. Então, eu sei que esse canal não é de política, não fala de política, mas querendo ou não, a gente está nesse imbróglio. Querendo ou não, a gente tem que votar em alguém. Tem um modo de dizer, né? Porque se não quiser votar, não vota. E para falar a verdade, eu sou a favor que todo cristão não deveria votar, não deveria servir exército, todo cristão. É a minha opinião, tá? Então, a sua é sua. É como nádegas. Cada um tem a sua. Mas bora lá, vamos deixar o papo para lá e vamos continuar com esse assunto aqui. Qual a sua leitura sobre isso e o que o senhor diz sobre a atuação do clã Bolsonaro nos atos que resultaram no tarifaço e nessa crise principal em 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos? O Laércio disse que ia ter 7 perguntas, você já fez todas elas, então vai terminar por aqui. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Bom, vocês estão com o saco cheio de ouvir a voz do Lula, enfim, vários canais aqui no YouTube ou qualquer um outro canal de televisão falando sobre isso. Mas o que eu quero abordar aqui é que, na verdade, essa taxação que o Trump fez ao Brasil, ela não tem nada a ver com Bolsonaro. Não tem nada a ver com Bolsonaro. Pois o Bolsonaro não é presidente do Japão, não é presidente do Canadá, não é presidente do México, não é presidente, enfim. Mas ele resolveu taxar todos esses países. Então eu não sei por que as pessoas estão levando essa taxação como se fosse uma taxação forçada para o Bolsonaro. Mas não foi. Essa taxação ela tem a ver com os BRICS. Porque todos sabem que a China quer se livrar do dólar. E assim o Brasil
comprou a ideia, a Índia comprou a ideia, o México comprou a ideia, o Canadá comprou a ideia. Um pouquinho gripado aqui, né? Comprou a ideia e aí não, eles querem usar a sua própria moeda na compra e venda, abandonando o dólar de vez. Então, isso é a taxação do Trump. Mas todos nós sabemos que o Trump apoiava o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro era tipo o Trump latino, o Trump tupiniquins. Tudo que o Trump fazia nos Estados Unidos, o Bolsonaro repetia aqui. Um era xerox, era sombra do outro. Isso é inegável, tá? Isso é inegável. Não tem como negar. Eu sinceramente, estou muito otimista com a reunião de ontem e acho que nós vamos encontrar uma solução para o tarifaço. Tá? Eu não estou reivindicando nada que não seja justo para o Brasil e tenho do meu lado. Mas acontece que esse cidadão aí, o presidente Lula, é um cara diplomata, um cara vivido, um cara que sabe jogar o jogo. Os filhos do Bolsonaro, junto com mais algumas pessoas, aquele Paulo não sei das contas aí, pressionaram os senadores e deputados americanos para pressionar o Trump para pedir anistia para o Bolsonaro. Então ele deu uma que a taxação tinha a ver com o Bolsonaro, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro a taxação. Mas eles jogaram para ver se era. Mas acontece que aqui no Brasil não deu certo. A justiça brasileira foi para cima. Não tô defendendo se é certo ou é errado aqui no meu canal, tá? Então não me venha contar a história. Eu estou contando para você a história do que aconteceu. Se foi certo, se foi errado, se você concorda, não me interessa. Não me interessa a tua opinião. Eu já estou deixando bem claro isso aí. Aí o que ele fez? Ele jogou junto no pacote, porque o Trump apoiou o Bolsonaro. Então, quem sabe eu posso matar 2 coelhos com uma paulada só. Eu vou tirar a taxa se der uma anistia para Bolsonaro. Mas acontece que todos vocês sabem que a taxa não tem nada a ver com Bolsonaro. A taxa tem a ver com os BRICS, porque foram os países dos BRICS aqueles que foram taxados mais. A taxa mais alta foi dos BRICS. Mas esse presidente aí, muito esperto, desvinculou, não levou como se levou para o lado. O presidente Lula levou para o lado que o presidente Trump não sabia de nada, que foi enganado, que não tinha conhecimento do que estava acontecendo aqui. Essa foi a tática, a sinuca de bico que o presidente Lula criou, a equipe dele criou. Como todo mundo sabe, o Trump ele tem um superego. Então, se você vai tratar com alguém com superego, você tem que ter cuidado para tratar com essa pessoa. Então, eles trataram muito bem aqui, muito devagar, e levaram para o lado que o Trump estava sendo enganado, que ele não sabia de nada, que estavam usando ele. Isso caiu bem aos olhos do Trump. Mas todo mundo sabe que não é verdade. Se o Trump continuasse com aquele discurso da taxação, com aquele discurso de proteger o Bolsonaro, ele ia ser obrigado a admitir que ele estava apoiando o golpe, financiando o golpe. Cairia muito mal para o mundo inteiro, pois o mundo inteiro estava prestando atenção. E o presidente Lula, a equipe dele, logicamente, muito malandra, fizeram lá um dossiê contando o passo a passo de toda essa história aí
e levaram para ele essa história. Vocês podem ver que enquanto o presidente Lula senta naquela cadeira, naquela poltrona, para ser mais exato, e fica bem confortável, com as costas no banco aqui, traseiro, com as pernas cruzadas à vontade, o Donald Trump e sua equipe, eles não estavam à vontade, eles estavam ali, sabe, o corpo em pé assim, parece que se alguém gritasse rato, ele saía correndo. Você entendeu? Ficou muito brabo com a imprensa, com as perguntas que a imprensa fez, se sentiu completamente desconfortável com as perguntas da imprensa. O presidente Lula foi que barrou a imprensa. Sugeriu para que a imprensa fizesse pergunta depois da reunião e pediu para parar aquelas coisas. Olha a situação. Eu não vi ninguém comentando sobre isso, mas isso aconteceu. O presidente Lula, o Donald Trump estava completamente desconfortável com as perguntas, não sabia o que responder, pulando fora. O Lula interviu e pediu para ele que parasse, que todo mundo parasse as entrevistas e que a entrevista seria depois que eles conversavam. Aí, é lógico, gente, que vocês têm que entender uma coisa. Daqui a pouco eu falo. Vamos deixar o Lula continuar aqui. A verdade mais verdadeira e absoluta do mundo. Os Estados Unidos não têm déficit com o Brasil, que foi a explicação da famosa taxação ao mundo. Aí, tá vendo? O Lula respondeu perfeitamente. Ele não atacou o presidente americano, o cara do superego, mas ele disse claramente que a taxação, que o Brasil não tem um déficit comercial com os Estados Unidos. Nunca teve. Né? Então, e ele foi jogando isso aí. Você entendeu? É que os Estados Unidos só ia taxar os países que ele tinha déficit comercial. Pois eu disse ao presidente Trump que em todo o G20 só tem 3 países com os Estados Unidos é superioritário: Brasil, Reino Unido e Austrália. Você está vendo aonde foi a sinuca de bico? Ele jogou uma carta na mão do Trump, contando a história das invasões, das tentativas de matar ele, o Geraldo Alckmin e o Xandão, contando lá passo a passo, e deixou a sinuca de bico na mão do Donald Trump. Ou o Donald Trump assume publicamente que ele financiou o Bolsonaro no golpe, ou ele dá uma que não sabia de nada. Das duas, qual que você acha que vai acontecer? Analisa você aí. Qual que você acha que vai acontecer? Ele vai vir publicamente e falar: o Bolsonaro é meu, tá errado, vamos tirar o cara da cadeia? Ou ele vai dar uma que a equipe dele, ele não estava tão informado assim, ele não sabia de nada? Agora, quanto à taxação, eu já vou dizer para vocês aqui. Ele deve até reduzir um pouco, mas tirar a taxa ele não vai. Por que não vai? Porque é aquela coisa lá dos BRICS que querem eliminar o dólar. Se eliminar o dólar, quanto vai deixar de entrar de renda na mesa do americano? O americano quer ter 3 carros na garagem, ele quer ter casas boas, ele quer comer do bom e do melhor, ele quer comprar aqueles leite, mas não é de 1 litro, é de 5 litros, ele quer comprar suco de laranja, mas nada de 1 litro de suco, é aquele potão de 5 litros que a gente aqui usa como de detergente, lá eles usam para suco de laranja. Entendeu? Essa é a jogada americana. O americano só pensa nele mesmo. O americano não pensa em você. Ele não está preocupado em você. A política americana é: venha a nós e vosso reino que se dane. Eu mando as minhas televisões, eu mando meus carros para fazer nos vossos países, eu compro. Para mim é barato, mas para você é caro. Essa é a política americana.
entendeu? Ele joga cultura, joga religião, joga tudo em cima da sua cara e você que se dane. Eu não quero saber quem é você. Não me interessa se você é um bom presidente, se você é um ruim presidente. Não interessa se você é ditador, se você... Não interessa. Desde que você concorde com a gente, tá tudo bem. É isso aí. Então, bora lá ouvir mais um pouco Lula. Eu não acreditei quando vi isso. Propaganda. Ralador que Esqueci faz de o tirar essa trabalho em propaganda. segundos sem esforço nenhum. Então, ele sabe que não é verdade que os Estados Unidos têm prejuízo com o Brasil. E eu acho que isso é a base da gente voltar a negociar. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas. Você tá vendo que eu já disse isso. Jogou a sinuca de bico na mão do Donald Trump. Apresentou, levou lá tudo, os relatórios, tudo certinho. Relatório curto, mas objetivo, falando passo a passo de tudo que aconteceu. Você entendeu? O pepino está na mão do Donald Trump. Ou ele assume que é um golpista, ou ele dá uma que não sabia. E a equipe do presidente Lula foi muito malandra, se comportou o tempo todo como se o Donald Trump não soubesse de nada, como se ele fosse vítima. Ele não foi acusado em momento nenhum de coisa alguma. E agora ele tem como sair como vítima. Mas quanto aos juros, eu já disse a vocês, quanto aos juros, ele pode até diminuir, mas os juros vão continuar, porque a ideia do juro não é essa. A ideia do juro é manter a supremacia americana, é manter os outros países na rédea, sobre domínio. Ou seja, eu quero as suas terras raras, eu quero o seu ouro, eu quero que você fabrica carro para mim, eu quero que você fabrica televisão para mim, entendeu? Para mim poder ter tudo barato aqui no meu país e o teu país que se dane o preço que vai ser as coisas aí, não interessa. É isso que o americano quer. Só que todo mundo já está de saco cheio disso aí, dessa supremacia malandra. Essa supremacia malandra, onde venha nós e vosso reino que se lasque. Os asiáticos saíram muito bem, porque eles aceitaram ser uma fábrica dos Estados Unidos, mas exigiram uma coisa. A gente é tua fábrica, mas a gente quer aprender a fazer as coisas que vocês têm. Ou seja, a gente faz para vocês, mas a gente vai fabricar o nosso também. Vocês se lembram que os carros japoneses eram verdadeiras carroças. Mas hoje nós temos aí Toyotas, Hondas e outras, né? Por quê? Porque a Ford e a Chevrolet todas montaram fábrica no Japão para poder fabricar seus carros baratos dentro do Japão, para poder vender barato dentro dos Estados Unidos. Ou seja, era uma forma de baratear. Era a famosa segunda linha, né? Que vocês conhecem das televisões, de tudo. O que é feito no país de origem é primeira linha. O que é feito fora é segunda linha. Você não sabia disso? E os carros, eles eram todos encaixotados no Japão, peça por peça, para ser montado dentro dos Estados Unidos. Então, com isso, eles mataram o sindicato. Com isso, o preço ficou pequenininho e o carro saía barato para o americano. Mas lá para o japonês, o carro continuava caro. Para o Brasil, o carro continuava caro. A Volkswagen, a Ford, a Chevrolet fez a mesma coisa dentro do Brasil. Montava o carro aqui e depois voltava lá para os lugares de origem, ou Alemanha, ou Estados Unidos, ou qualquer um outro país, ou França. E para eles o carro era barato, mas para nós aqui era o olho da cara. Então é isso, tá? Vocês me perdoam aí, eu geralmente não falo de política, mas resolvi falar. Embora não estou dando a minha opinião, quer dizer, é a minha opinião.
Mas eu não estou dando a minha opinião de torcedor político. Estou falando de uma realidade que está acontecendo. Eu sou Jorge Luiz. Este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só onde tem internet, porque se não tiver internet, não dá. Se você gostou desse conteúdo aí, dá um toque. Se você não gostou, também dá um outro toque. Eu sei que eu evito ao máximo falar de política aqui, mas alguma coisa ou outra você tem que falar. Mas eu tô comentando a política sem dar o meu lado torcedor, tá? É isso. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí é de Deus.